irem. Então, o desenho na anatomia ele é muito importante para vocês conseguirem entender, até mesmo para fixar o conhecimento, é muito importante, tá bom? Então, a gente tem que compreender o que vê, né, para conhecer também. Então, aqui também, será que aqui é uma idosa, né? Aqui o nariz da idosa, a boca, os olhos, ou aqui é uma moça de costas com o chapéu dela, né? Então, quanto mais eu leio a teoria, eu consigo entender o que eu estou vendo, né? Então, é muito importante. Às vezes lá vou postar uma aula prática e você não está entendendo nada. Mas por quê? Porque você não leu a teoria primeiro. Então, eu tenho que ler a teoria lá umas 2 vezes antes de eu entrar na prática, né? Mesmo quando a gente tem aula prática presencial, eu sempre falo para os alunos, não adianta eu pegar uma peça se eu não ver constantemente a teoria para eu conseguir entender o que está na minha frente. E para fisioterapia isso é muito importante, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai ver coisa que não existe, né? E quando eu sei a teoria, quando eu desenho, eu consigo simular o que eu tô vendo, consigo passar para o papel, fica mais fácil de eu entender, de eu assimilar e também de eu gravar, tá certo? Então, olha lá, portanto, estuda-se anatomia 10 vezes para logo em seguida esquecer, é verdade. Vocês já ouviram falar que anatomia é difícil? Alguém já ouviu falar que é difícil? É difícil. Estuda-se mais 10 vezes e torna a esquecê-la para estudar mais 10 vezes, e assim é o estudo da anatomia, né? Uma ciência que surgiu com os humanos em seus primórdios evolutivos, né? E aí ninguém domina ela por completo, tem que estar sempre estudando e a gente vai tendo aí modificações, tá bom? Por exemplo, alguém já ouviu falar daquele desenho lá que tinha lá a tíbia e o perônio, né? O perônio não existe mais, é a tíbia e a fíbula, né? O osso da perna, o osso fininho da perna, o mais lateral é a fíbula, então os nomes vão mudando. Por exemplo, no joelho, alguém já ouviu falar de rótula de joelho? Alguém aí? Hã? Alguém já ouviu Já. falar? Então, não é mais rótula, hoje nós chamamos de patela. Outra coisa importante também é saber o que a gente pode aí estar mudando. Por exemplo, antigamente algumas estruturas elas recebiam o nome de quem as primeiro citava, né? Então a gente tinha a alça de Henle, né? Então Henle foi o autor que primeiro descreveu essa estrutura, ok? Então, hoje em dia não existe mais esses epônimos, tá ok? Esses epônimos foram cortados, o que fica até mais fácil para a gente conseguir agora estudar, porque muitas vezes esses nomes eram nomes que não eram nomes em português, né? Não eram nomes de brasileiros, eram nomes estrangeiros, então ficava difícil para a gente entender, tá bom? E o que é a anatomia, né? É a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Embora aqui comigo vocês verão somente a parte macro, né? O que é macro? Aquilo que eu consigo visualizar a olho nu, tá? Microscopicamente vocês vão ver lá com o professor Carlos, né? O que é microscopicamente? Eu vou ver as células, eu vou ver os tecidos, tá bom? Então, do grego, a palavra ana é em partes. Tem alguma ana aí? Então, no grego, ana vem em partes e também cortar, cortar em partes, ok? Então, eu preciso cortar em partes. Não adianta, muitas vezes a pessoa pergunta se adianta lá eu ter o. Se adianta, né, eu ter um cadáver inteiro. O pessoal pergunta, mas tem cadáver inteiro? Não tem cadáver inteiro, né? Não tem como ter cadáver inteiro, tá bom? Não tem como ter cadáver inteiro. Então não tem como ter um cadáver inteiro, não daria para eu estudar. Então esse cadáver ele tem que estar cortado em partes para que eu consiga estudar, senão não adianta, tá bom? Então o cadáver inteiro lá era a mesma coisa que a gente olhar no espelho, né? Não dá para fazer esse estudo na anatomia
com um corpo sem estar dissecado. E o que é a dissecação? Vocês vão dissecar coração de porco. Vocês sabiam que vocês vão dissecar coração de porco? É mesmo que a gente se encontrar no remoto, mesmo que não der para fazer no presencial, mas se Deus quiser vai dar assim, a gente vai dissecar coração de porco. É bem interessante mesmo. Então, a dissecação é uma exposição metódica dos órgãos do corpo por meio de incisões, tá bom? Em ordem natural, separando-as para sua análise individual. O que é isso? Eu não posso pegar lá um bisturi e cortar de qualquer jeito, que eu não vou enxergar nada ali. Então, eu tenho que cortar camada por camada e de uma forma metódica, né? Onde que eu vou poder cortar essa mão para eu conseguir visualizar mais estruturas? Se eu cortar no meio de qualquer jeito, obliquamente, eu não vou conseguir enxergar aquilo que eu realmente quero. Então, eu preciso estabelecer um plano ali de dissecação também. Na anatomia, a gente não fala muito de função. Na função, a gente vai deixar para a fisiologia, que a professora Marcele, professora Camila e professora Elô que vão falar, tá bom? Nós vamos aqui mais ver a forma, a localização, né? A gente fala a situação anatômica. O que é a situação anatômica? Quais as relações dessa estrutura com as demais, com as que estão em volta dela. Por exemplo, eu vou falar assim, a boca está abaixo do nariz, mas acima do mento, do queixo, né? O nariz está abaixo dos olhos, mas acima da boca, né? Esse tipo de relação aí, que a gente fala, que é a situação anatômica. Então, aqui a gente falando aqui, então, da dissecação, né? Então, eu tenho que ter uma exposição metódica desses tecidos, né? Não pode ser feita de qualquer maneira, tá bom? E a origem da anatomia, ela se dá através de animais sacrificados, né? E também lá no Egito com o estudo das múmias, né? Então, os egípcios, eles preparavam os cadáveres, né? E na hora que eles preparavam, eles abriam os corpos. Então, ali eles já conseguiam ver os órgãos e a disposição desses órgãos entre si, né? Então, fazia lá um corte, tiram as vísceras, né? Eles evisceravam, tiravam as vísceras para encher de tecido lá, eles enchiam de gás lá com substâncias, né? Para esse corpo ele se manter, tá bom? Então, na hora que eles abriam esse cadáver lá, eles viam, né, a posição do coração, a posição do fígado, né? Então, eles iam estudando essas posições já. Então, eles já tinham um conhecimento, ok? Então, aqui a gente tem o Hipócrates, né, que é o pai da medicina, tanto é que aquele juramento da medicina é feito do Hipócrates, né? A gente tem o Galeno também, que é o príncipe, ele é considerado o príncipe dos médicos, né? Que ele dissecou vários animais, aplicando os resultados em anatomia humana e escrevendo sobre ela. Por que ele usava animais? Porque as leis romanas impediam o uso dos cadáveres humanos para o estudo, né? Então, eles eram considerados impuros se fazer esse estudo nos humanos. Então, conheceu muita coisa no período do Egito, justamente por causa da mumificação. Depois parou um pouco, porque era considerado uma heresia, né? Mexer em cadáveres. E aí, depois voltou. Então, em 1315, o Frederico II, né, imperador da Alemanha e da Sicília, se tornou obrigatório para os cirurgiões o estudo da anatomia em cadáveres humanos. E é claro, né, se você vai fazer uma cirurgia, não vai adiantar você estudar num gato, num cachorro, você tem que estudar no humano. E aí, com o Renascimento, na França e na Itália, nos séculos 14 e 15, lá, os artistas também começaram a dissecar cadáveres, né? Fazendo aí esculturas e pinturas com perfeições nas suas formas artísticas devido a essa dissecação. E aí a gente tem muito conhecimento também, muita bagagem de anatomia vinda do Leonardo da Vinci. Alguém já foi naquela exposição de São Paulo, lá que tem em São Paulo, na Oca do Leonardo da Vinci? Alguém já foi? Gente, é muito legal. O Leonardo da Vinci, ele fazia de tudo, né? Eu não tinha noção da grandeza dele. Então, ele sabia anatomia, ele sabia arquitetura, ele sabia engenharia, ele sabia sobre armas,
ele sabia de escultura, pintura, música, ele sabia de tudo, até foi uma coisa que eu achei muito engraçado. Até mesmo ele elaborava, além dos cenários, ele elaborava, ele fazia cenografia, né? E também as roupas dos teatros, ele que, quando tinha os teatros lá, ele que fazia toda essa parte de cenografia e das roupas que cada ator ia usar. Então ele era uma pessoa com uma inteligência assim absurda, né? Ele fazia de tudo um pouco. É muito interessante se vocês um dia puderem ir nessa exposição. Nossa, é muito legal. E lá tem muito também sobre anatomia, sobre as descobertas dele lá. Então é muito, bem interessante. E aí tem o Michelangelo também, né? Que ele fazia também dissecações, lá, se você olhar a obra da Capela Sistina, né, do homem lá com Deus, então você vê como que é perfeita, né? Olha que a musculatura, né? Por quê? Porque eles dissecavam realmente para eles conseguirem fazer com tanta perfeição o corpo humano, né? Então olha lá o músculo deltoide que vocês depois vão estudar, que o músculo tricepsural, né? Então eles faziam com muita perfeição justamente porque eles dissecavam. Então, olha lá, só que depois as dissecações voltaram a ser proibidas, né? E aí, como ele estava naquela época de Inquisição, o que acontecia? O pessoal lá colocava os corpos na forca, né? E deixava lá de um dia para o outro. Esses anatomistas, eles iam lá e roubavam esses cadáveres para eles dissecarem, né? E aí a gente tem o Andreas Vesalius, ele é o pai da anatomia, e ele tem um reconhecimento muito importante, porque ele contribuiu muito do que a gente sabe hoje da anatomia moderna pelo Andreas Vesalius. O pai dele era açougueiro, então isso já despertou para ele essa coisa do dissecar, né? Aí depois ele, quando criança, ele começou a dissecar gato que ele via na rua morto, cachorro, e aí depois, quando ele foi crescendo, ele via lá os corpos na forca, ele passou a roubar esses corpos para ele dissecar. Então, aí a gente também tem a nomenclatura anatômica. Então, em cada lugar se chamava-se, por exemplo, um músculo de uma determinada forma, né? E aí depois, então, que começou a ter uma regulamentação para o uso dos cadáveres e também para essa nómina anatômica. Então, em 1882, em Londres, teve uma regulamentação para o uso de cadáveres não reclamados, né? Que eram os cadáveres de indigente, que é o que a gente tem lá no laboratório hoje, tá? Vocês vão ver depois. Para o uso de formol e também do raio-x. Aqui as primeiras escolas de anatomia, né? E aí a gente tem diversas formas de se estudar anatomia. Tá tudo bem por enquanto aí? Eu não estou vendo a carinha de vocês, mas vocês estão conseguindo entender? Tá indo muito rápido. Por enquanto, do que eu estou falando. Oi? Tudo certo? Tá tranquilo, professora. Tranquilo, então tá bom. Como eu falei para vocês, eu sou anatomista mesmo de formação e eu amo demais anatomia e às vezes eu começo a falar muito rápido, mas pode pedir para eu parar, tá bom? Que eu gosto muito. Eu vou falando, eu vou ficando, eu vou me empolgando, né? Entro na quinta marcha e vou começar a ficar muito rápida. Então, por favor, peçam para eu parar, tá bom? A gente tem diversas formas de se estudar anatomia, e a forma que a gente vai adotar aqui é a anatomia sistêmica. Então, a gente vai dividi-la em sistemas, tá bom? Então, a gente vai ter o estudo analítico aí de sistemas orgânicos considerados como partes constituintes de um organismo, tá bom? De acordo com as suas finalidades morfofuncionais. Como assim? Por exemplo, quando a gente falar sobre sistema digestório, a gente vai estudar todos aqueles órgãos relacionados com a digestão. Sistema urinário, a gente vai estudar todos os órgãos relacionados com a formação de urina, tá bom? Quando a gente estudar sistema genital, todos os órgãos relacionados com a reprodução. É assim que a gente vai dividir aqui no curso de vocês, tá bom? Então, olha lá, a gente tem primeiro o sistema tegumentar que não será visto aqui, né? Ele é mais estudado
na histologia, mas ele é representado pela pele e seus anexos, né? Vocês já ouviram falar que o maior órgão que nós temos é a pele. Embora muita gente não saiba que a pele é considerada um órgão, ela é o maior órgão do corpo humano, tá bom? Ela recobre e protege os demais sistemas, ela limita o corpo no meio ambiente, né? Então, sem a pele, não sei se vocês já perceberam, se a gente tem um machucadinho, né, uma exposição aí dos tecidos abaixo da pele, a gente tem uma infecção. Por quê? Porque essa pele, ela tem uma camada de queratina, né, uma camada aí que impede a entrada de bactérias, por exemplo, né, ou de outros micro-organismos. Então, ela atua como proteção, ok? A gente vai ter o sistema esquelético, né, que são os ossos, o conjunto de ossos, que é o que a gente vai ver aí na próxima aula. A gente tem o sistema muscular, que ele é representado pelo conjunto de músculos, tá? E seus anexos. Essa parte, para vocês fisioterapeutas, ela é indiscutivelmente uma das mais importantes, tá bom? Vocês precisam saber mais profundamente sobre isso que os demais cursos, ok? Sistema nervoso, né, e os órgãos do sentido, a gente vai ter aí, é o sistema de todos os sistemas do corpo, ele é o mais importante, né? Então, vocês já ouviram falar que a morte encefálica, o que significa a morte encefálica? Todos os outros órgãos, eles podem estar funcionando. A partir do momento que o encéfalo parou, eu considero como óbito, tá bom? Eu considero como óbito. Por quê? Porque o encéfalo é o sistema nervoso que vai comandar todos os demais sistemas, tá joia? Então, a partir do momento que ele parou, aí a gente vai considerar aí como óbito. E se o sistema cardiovascular, se o coração parar de bater, o indivíduo continua vivo? Depende, né? Se ele estiver ligado a uma máquina, ele consegue ficar vivo, ele consegue sobreviver, tá? Mas e o sistema respiratório também? A gente tem visto aí cada vez mais as pessoas aí ligadas a respiradores, né, por causa do Covid. Então, mesmo não funcionando os pulmões, a pessoa consegue sobreviver, estar viva aí, desde que ela esteja instalada junto a um respirador, tá ok? Agora, se parar o sistema nervoso, já era, ok? O sistema vascular ou cardiovascular é aquele relacionado, né, às circulações assim, linfáticas, sanguínea, né, onde eu tenho um órgão que vai comandar todo esse sistema que é o coração. A gente tem outro sistema que é muito importante também, que é o sistema endócrino, que junto com o sistema nervoso, ele comanda os demais sistemas, né? Então a gente vai ter lá um hormônio chamado TSH. Esse TSH ele vai agir, por exemplo, sobre a tireoide, ok? A gente vai ter lá um hormônio GH, esse aí é o hormônio do crescimento, né? Então a gente tem vários hormônios aí que comandam os demais hormônios, ok? Sistema respiratório, então são os órgãos encarregados de conduzir ar e de efetuar as trocas gasosas, né? Sistema digestório, como eu disse para vocês, é constituído pelo tubo alimentar, né? Que são aquelas estruturas ligadas com ingestão, mastigação, digestão, absorção e eliminação de parte dos resíduos, ok? Esses slides eles vão estar disponíveis sim, tá bom? É que eu gosto de dar aula primeiro para depois eu colocar lá, para vocês estudarem. Vão estar disponíveis sim, fica tranquilo. Sempre vou colocar, e eu vou colocar inclusive essa aula que a gente está dando aqui, caso alguém tenha algum problema e não consiga entrar agora, e mesmo para vocês estudarem depois, né? Então, já fica a aula lá também. Talvez isso demore um pouquinho mais, mas só os slides, eles vão estar prontamente lá colocados, ok? A aula eu preciso baixar ela no YouTube primeiro. Então, às vezes eu não consigo colocar na hora, às vezes demora um pouquinho mais, tá bom? Mas fiquem tranquilos. E eu vou passar um material para vocês que é muito legal também. Porque muitas vezes o tempo aqui é insuficiente, se eu ficar me aprofundando muito, não adianta, sabe? Entra por uma porta e sai pela outra. Então é importante que vocês leiam. Justamente por isso eu vou passar esse material para a Gabi. Assim que a Gabi puder, no final da aula, falar um oi para mim, eu vou disponibilizar um material para ela, tá bom? Para ela colocar no grupo.
Tem uma outra maneira de se estudar anatomia também, que é a anatomia topográfica ou regional. Nessa anatomia topográfica, a gente vai estudar região por região. Não é o que nós vamos estudar aqui na nossa anatomia, mas é anatomia para o pessoal da medicina. Então, o pessoal da medicina, eles não dividem em sistemas que nem a gente divide. Ah, vou estudar o sistema esquelético, os ossos. Depois o sistema muscular, os músculos. Depois o sistema respiratório. Eles não dividem desse jeito, eles dividem por regiões. Então, por exemplo, eles pegam uma mão e eles vão estudar tudo sobre a mão. Eles pegam o antebraço e estudam tudo sobre aquele antebraço. Depois o braço, depois uma região do abdômen, outra região do abdômen. É assim que eles estudam. É tão esquisito para a gente, né? Mas para o cirurgião é importante que seja dessa maneira, tá bom? Então serve para orientação aí das aplicações médico-cirúrgicas. Então não adianta, se vocês pegarem no plano de ensino de vocês, vão ter dois livros lá mais importantes, um deles é o D'Angelo e Fatini, Anatomia Humana Básica. Só que tem outro D'Angelo e Fatini que não está lá, que é o Anatomia Topográfica. Esse não serve para vocês, esse é só para medicina, porque ele estuda por regiões, ok? A gente também tem a anatomia artística, né? Como eu disse para vocês, que é um ramo aí do estudo da anatomia, que estuda as proporções, né? Para que o artista consiga fazer essa escultura ou essa pintura, né? Então tem até aqueles artistas que posam, né? Para que faça esse estudo. Tem anatomia radiológica, né? Que são estudo de partes do corpo humano vivo, né? Por meio de raio-x ou por tomografia computadorizada. Também tem anatomia antropológica e biotipológica, que é estudo de cada uma das etnias, né? Então, a gente vai ver aí o estudo de povos, esses povos, eles têm conjunto de características em comuns, né? Tem um tipo de estudo que a biologia que usa, que é a anatomia comparativa. Eu acho muito interessante esse tipo de estudo, né? Então, ele vai comparar lá o morcego com uma ave, lá o pterossauro, né? Então, ele faz a comparação das espécies anatômicas, né? É bem interessante também, falando inclusive sobre o desenvolvimento de cada uma. A gente tem a anatomia de imagem. Nesse caso, a gente tem o emprego de metodologias mais modernas. Então, por exemplo, tomografia computadorizada, ressonância magnética, cortes de indivíduos em resina. Então, vocês vão ver, quando eu pegar um corte aí de uma cabeça, eu vou conseguir visualizar que é muito próximo dessa tomografia aqui. Então, é muito comum, você vai num dentista, às vezes, acontecer algum probleminha, ele solicita lá uma tomografia ou por exemplo, uma outra atividade médica, né, que tenha necessidade dessa tomografia. E agora sim, agora a gente entrou na parte que vai cair na prova. Todo mundo preparado aí? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Agora realmente, até agora eu só enrolei vocês. Agora a gente vai entrar na parte que cai em prova mesmo, tá? Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês, antes de variação anatômica, eu queria passar para vocês o conceito de normalidade. O que é normal em anatomia? O que será que é normal? O que eu considero normal? Fala assim, o indivíduo normal. O que é normal? Alguém sabe me falar o que é normal? Hã? O que é normal? Por exemplo, eu olhei lá para o meu lado, eu vi que o meu colega tem 2 olhos, um nariz, uma boca. Aí, se eu fosse olhar aqui para todo mundo na foto de todo mundo aqui, vocês não estão com a câmera ligada, mas se olhar pelo menos na foto, vamos lá olhar na foto de vocês. Olha lá, ó, todo mundo que eu estou vendo aqui, ó, todo mundo tem um nariz, tem 2 olhos, não é isso? Tô certa? A boca fica embaixo do nariz, os 2 olhos ficam em cima do nariz, tô certa? Hã? Não é isso? Sim. E o que é normal, então? O que vocês acham que é normal? Por que eu chamo de normal isso? É o que todos têm em comum? Perfeito, já definiu. Aí, ó, precisa nem, já sabe a anatomia antes de ter visto. É isso mesmo, é Henrique que tá falando?
Isso. É, José Henrique. É exatamente isso. Tá? Então, o que é a normalidade na anatomia? É o conjunto de características que a maioria da população apresenta, né? Então, ela é baseada em dados estatísticos, ela é diferente da normalidade na saúde. Né? Um indivíduo normal na saúde é diferente, né? Significa que ele é saudável, tá bom? Certinho por enquanto? E aí, agora a gente vai passar para outro conceito. Então, normalidade, todo mundo entendeu o que é, né? Um conjunto de características que é comum à maioria da população, tá? Ela é baseada em dados estatísticos e é diferente da normalidade na saúde. Agora, o que é variação anatômica, né? Então, variação anatômica são pequenos desvios do aspecto morfológico normal de um órgão ou de um plano geral de organização, sem que haja prejuízo. Por exemplo, eu olhei para o lado e eu vi que a minha colega tem olhos azuis, né? Eu vi que a minha colega tem olhos azuis, ok? Só que os meus olhos são castanhos. Isso não é um desvio do aspecto morfológico normal, porque eu vi que a maioria dos meus colegas tem olhos castanhos, mas ela tem olhos azuis. Não é uma coisa que varia do que a maioria da população tem? Mas será que esses olhos azuis, ele causa prejuízo para a minha colega? O que vocês acham? O que vocês acham? Não. Não, né? Verdade. Não causa prejuízo. Não causa prejuízo. Então, isso que é uma variação anatômica. Então, é uma alteração da normalidade, né? Só que sem causar prejuízo funcional, ok? Então, por exemplo, lá eu tenho um indivíduo que é mais longilíneo, né? Tipo aquela modelo lá, Gisele Bündchen. E aí eu tenho um indivíduo mais baixinho, mais atarracado, que nem eu sou baixinha. Não sei se vocês me conheceram pessoalmente lá no dia, eu sou baixinha. Tá? Então, é um desvio. É um desvio da normalidade. A maioria das pessoas é um meio termo, tá? Nem o longilíneo, nem o brevilíneo, como eu, não é um pouquinho diferente da média, mas é uma média que não causa um prejuízo funcional, tá bom? É diferente do indivíduo anão. O indivíduo anão aí já tem prejuízos de função. Deu para entender essa diferença? Deu? Sim. Ó, uma coisa que causa muita variação anatômica é nariz. Vocês já viram? Cada um tem um formato de nariz, né? Tem um tem um nariz mais longo, o outro mais achatadinho, tá? Então, o nariz possui muita variação anatômica. A outra variação anatômica é a posição dos vasos sanguíneos. Então, se vocês derem uma batidinha na região aqui do antebraço, vocês vão ver que cada um tem uma posição de vaso diferente, né? Então, essas variações anatômicas, elas não causam prejuízo. Tem diferença de órgãos internos? Tem também. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo onde que eu estou apontando ou não? Dá para enxergar? Dá sim, dá para pegar. Dá? Aqui onde eu estou apontando? Ou não? Dá sim. Então tá, perfeito. Então vocês vão ver. Deixa eu só pegar, porque daí fica mais fácil de apontar aqui. Só um segundinho. Aqui. Então, vocês vão ver aqui, olha o formato desse estômago aqui, olha, né? Olha o formato e olha o formato desse estômago aqui, tá diferente, não tá? Esse aqui fica mais no sentido transversal, ó. Esse aqui, ele fica mais no sentido longitudinal. Mas eles não vão perder a função por eles serem diferentes, tá bom? Então, esse aqui, provavelmente, de uma pessoa mais baixa, ele fica assim, ó, mais na transversal. Uma pessoa mais alta, ele consegue ficar assim, ó, numa posição mais longitudinal. Vocês já viram a mesma coisa que, por exemplo, ele fica nessa posição porque a pessoa tem espaço nesse sentido longitudinal. A pessoa baixinha não tem, ele tem que ser nesse sentido transversal, porque o tórax dela é mais largo. Deu para entender? Mas isso não causa prejuízo de função, tá? Então, a pessoa mais alta, ela tem aqui, ó,
esse estômago nessa posição mais longilínea e a outra pessoa baixinha mais nessa posição transversal, tá bom? Um pouquinho só. Aí, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Opa, só um pouquinho. Só um segundinho. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo anomalias, tá? Então, o que é anomalia? É toda alteração que ela causa um prejuízo de função. Ela causa uma má função ou disfunção, uma função alterada. Então, esse bebê aqui com lábio leporino, ele vai ter um prejuízo de função. Como é prejuízo de função? Ele não vai conseguir fazer uma sucção adequada na hora da amamentação, tá bom? Então, ele tem um prejuízo de função, tá certo? Então, a gente tem anomalias aí. Então, essas anomalias são alterações que causam já prejuízo de função, tá? Então, a gente tem aqui, ó, padrão normal, padrão alterado, né? Então, aqui, ó, a gente vai ver essa estrutura que não está presente aqui, né? Então, a gente tem prejuízo de função. Então, toda vez que a gente tiver prejuízo de função, a gente não vai mais chamar de variação anatômica, a gente vai chamar de anomalia. Deu para entender a diferença entre variação anatômica e anomalia? Tá? Então, variação anatômica é toda alteração sem prejuízo de função. Anomalia é toda alteração com prejuízo de função, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui, ó, variações anatômicas, né? Então, variações anatômicas aqui, ó, são diferenças morfológicas sem prejuízo de função. Anomalia, diferenças morfológicas com prejuízo de função. Agora, se essa alteração ela for muito acentuada, se ela for uma anomalia muito acentuada, eu vou chamar de monstruosidade. Tá bom? Deu para entender? Então, tira uma foto disso aqui. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente falou até agora e que cai na prova, tá? Então, qual que é a diferença entre variação anatômica, anomalia e monstruosidade? Então, variação anatômica são diferenças morfológicas sem prejuízo de função. Opa, tá faltando um acento aqui. Anomalia são alterações com prejuízo de função. Então, aqui eu tenho prejuízo da função, né? Aí eu já vou chamar... Opa! É só um pouquinho. Vamos pintar isso aqui de vermelho para vocês não esquecerem. Então, aqui, ó, esse aqui tem prejuízo de função, tá? Então, esse aqui é sem prejuízo. Esse não tem prejuízo de função. Vou colocar aqui o verde. Esse já tem prejuízo de função, essa é a diferença. E essa é uma anomalia acentuada, tá? Então, são alterações tão grandes que são incompatíveis com a vida. Por exemplo, o bebê anencéfalo, né? Opa. Deu para entender a diferença entre eles? Tranquilo por enquanto? Tranquilo. Então, beleza, perfeito. Isso aí é o que mais vai cair na prova por enquanto que eu dei mesmo. E aí a gente vai ter agora os fatores de
variação anatômica, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de fatores. Um dos primeiros fatores de variação anatômica é a idade. Então, vai lá, ó, desde a fase intrauterina até a fase extrauterina, nós vamos tendo mudanças, né? Então, o bebê lá que tinha a cabeça maior em relação ao resto do corpo, ele começa a crescer, né? O corpo mais que a cabeça. E aí eu tenho um desenvolvimento dos membros, né, muito grande, e aí a pele começa a sofrer modificações na puberdade, as meninas vão mudando o corpo, os meninos também vão tendo pelos, né? Então vai tendo uma série de modificações, a pele vai ficando mais cheia de espinhas, de cravos, né? O cabelo depois ele começa a cair, principalmente de homem que tem tendência, né? E no envelhecimento eles passam a ser brancos em algumas pessoas, né? Na maioria delas, né? Pelo menos. Vai ficando branquinho o cabelo, tá bom? Então, são modificações que a gente vai tendo no decorrer da vida da gente, né? Então, esses fatores de variação anatômica aqui, ó, o primeiro fator é a idade, tá bom? Segundo fator é o sexo, e quando a gente fala sexo, a gente não está se referindo somente aos genitais, tá bom? A gente não refere só aos genitais, mas se vocês olharem também, por exemplo, olha lá, ó, o quadril das mulheres, ele é mais largo, eu tenho mais deposição de gordura na região do quadril e das coxas, né? No homem, a deposição de gordura é mais na região abdominal, né? Só que depois que as mulheres entram na menopausa, aí fica tudo igual do homem, aí depósito de gordura na barriga também, tá? A mulher, será que a mulher tem pelo no rosto que nem o homem, que tem barba? O que vocês acham? Se a mulher tem pelo no rosto? Alguém responde para mim, mulher tem pelo no rosto? O que vocês acham? Ela tem, mas em bem menor escala. Tá quase certo o que você respondeu, quase. A mulher, ela tem na mesma escala, só que do homem é mais grosso. Deu para entender? Aí do homem dá para ver mais. Se você pegar com uma lupa, você vai ver que ela tem a mesma quantidade de pelos, só que o da mulher é bem fininho. E aí, por isso, não consegue enxergar direito. Do homem já é mais grosso, né? Principalmente região de barba, bigode, né? Ou na perna, no braço, né? Do homem é mais grosso, mas a mulher tem a mesma quantidade, tá bom? Mas a testosterona, ela dá uma espessura maior para os pelos do homem. Mesma coisa no caso da voz, né? Então, em geral, o homem tem uma voz mais grave e da mulher mais aguda. Por quê? Porque a testosterona, ela dá uma espessura maior aí na região da glote masculina, fazendo com que a vibração dessa voz seja mais grave nos homens, tá bom? Então, a gente já falou, um dos fatores é a idade, o segundo fator é o sexo, né? E quando a gente fala em sexo, a gente está falando, na verdade, não só dos genitais, é claro que dos genitais também, mas de outras características. Agora a gente vai entrar num terceiro, que é a etnia. Ops, está errado aqui. Etnia. A gente vai entrar na etnia. Essa etnia aqui, olha, ela se refere a agrupamentos humanos com características físicas comuns. Então, por exemplo, se a gente pegar lá os orientais do Japão, né? Os orientais da Coreia, os orientais da China. O chinês, ele tem características diferentes do japonês, né? Então, desde corpo, desde dos olhos, não é igual, não é só porque o olho é puxadinho que é tudo igual. Não, não é diferente, tá bom? Do indivíduo lá, se eu pegar na África duas populações de indivíduos negros lá, a gente vai ver que eles são diferentes. Então, de acordo com o local, a gente vai ter aí diferenças locais, tá bom? Então, a gente fala etnia, a gente não fala raça, tá, gente? Mesmo se vocês verem em algum livro raça, tá errado, tá? Tá certo? Belezinha? Outro também que a gente vai ter aí é o biotipo, certo? Então, o biotipo, olha lá, soma das características hereditárias adquiridas por influência, né? Então, por exemplo, eu venho lá de uma família que todo mundo é alto, esguio, né? Que é o indivíduo longilíneo, eu também provavelmente vou ser longilíneo.
Eu venho de uma família que todo mundo é baixinho, atarracado, provavelmente eu também vou ser brevilíneo. E o mediolíneo é o meio termo entre os dois, ok? Então, no Brasil, ou a maior parte da população é mediolíneo ou é brevilíneo. É mais difícil a gente ter longilíneo. Longilíneo a gente vai achar mais no sul, né? A maioria das modelos aí, elas vêm do sul, porque é lá onde tem mais pessoas, né? Com essa característica de corpo mais esguio. Então, os filhos vão ser longilíneo como os pais, tá bom? Certinho, por enquanto? Então, se eu perguntar quais os principais fatores de variação anatômica, idade, sexo, etnia e biotipo. Embora a gente pode ter aí também características individuais e a evolução, tá bom? Então, às vezes você pega 2 gêmeos aí, você tem características individuais e a evolução. Por exemplo, alguém aqui já nasceu sem o dente canino ou já nasceu sem os terceiros molares, que são os dentes do siso, tá? São características aí de evolução, tá bom? Aí lá no livro que eu vou passar para vocês, vocês vão ver lá bonitinho, tem isso lindo, lindamente explicado. Nomenclatura anatômica. Então, o nome das estruturas aí, o conjunto a gente vai chamar de nomenclatura anatômica, ok? Então, é o conjunto de termos empregados para indicar e descrever as partes do organismo. Ela é a base da linguagem anatômica. Ela compreende termos que indicam a situação e a direção das partes do corpo, termos gerais e termos especiais, tá? Então, a gente tem aí, ó, até o século passado não existia um consenso, né? Daí, em Paris, em 1955, num primeiro congresso aí internacional, onde houve uma aprovação aí dessa nômina anatômica, né? E depois a gente passou a ter aqui uma publicação atualizada brasileira sobre responsabilidade da Sociedade Luso-Brasileira de Anatomia, tá? Então, os termos gerais, eles têm... os termos de anatomia em geral, eles têm origem grega, latina ou híbrida, e eles vão explicar ou a forma do órgão ou parte dele, por exemplo, o ligamento redondo. Por que ele chama ligamento redondo? Porque ele realmente ele lembra algo arredondado. Ou situação, quando eu falo situação, é localização. Por exemplo, a artéria vertebral. Por quê? Porque ela está passando junto das vértebras ali. Ou se relaciona com conexões, por exemplo, músculo intercostal, aquele músculo situado entre as costelas, tá? Ou o nome vai explicar a função daquela estrutura. Por exemplo, o músculo extensor dos dedos é aquele músculo que estende os dedos. Glândula lacrimal é a glândula que produz as lágrimas, ok? Então, em geral, os nomes eles têm um fundamento que vão explicar ou o formato, ou a localização, ou a conexão que ele tem com outra estrutura, ou a função. Posso abreviar na anatomia? Pode, você pode abreviar sim, mas existem regras, inclusive, para abreviação. Por exemplo, vou falar artéria femoral. Não quero escrever artéria, quero só abreviar. Então, é A ponto, A minúsculo, ponto, femoral. Vou falar veia poplítea, posso abreviar? Posso, V minúsculo, ponto, poplítea, tá? E se eu for falar, por exemplo, artérias vertebrais? Posso abreviar o artérias? Pode. Eu vou colocar 2 azinhos minúsculos, ponto. Tá? Mesma coisa para nervo. Nervo eu vou usar N minúsculo para um nervo só, 2 N's minúsculos para 2 nervos, né? Músculo, a mesma coisa, ligamento, glândula, né? E por aí vai, tá bom? Então, a gente tem formas corretas de abreviação aí na anatomia, inclusive, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá vendo aqui muito parecido, ó. Glândula eu vou abreviar como GL ponto. Gânglio, só um G minúsculo ponto, tá? Então, tudo isso eu tenho que tomar muito cuidado. Pronto, respira fundo aí, a gente vai por uma parte importante que eu vou pedir na prova e eu vou dar um esqueminha para a Gabi lá.
E eu queria que vocês copiassem esse esqueminha numa folha de sulfite, tá bom? Certinho? Eu queria que vocês aí copiassem esse esqueminha aí numa folha de sulfite, ok? Então, como que a gente divide o corpo humano? Então, tem aquela musiquinha lá infantil. Cabeça, como que é? Cabeça, corpo, joelho e pé. Não tem uma musiquinha assim da Peppa Pig? Eu nem lembro da musiquinha, mas tem uma musiquinha assim. A gente tem uma maneira de se dividir o corpo humano, tá? Então, a gente vai dividir primeiro em cabeça, pescoço, tronco. E aí os membros. Membro superior, membro inferior. Deu para entender? Cabeça, pescoço, tronco, membro superior, membro inferior. Tá certo? Deu para entender? Tá? Então, essa é a divisão. Tá faltando? Tá faltando. Aí, cada membro, ele vai surgir a partir de uma raiz, que é a implantação dele no tronco, tá? Ah, e o tronco também vou dividir. O tronco eu vou dividir em tórax, que é essa parte mais superior aqui, e abdômen, tá? Então, no tórax eu tenho órgãos do sistema respiratório, vou ter o pulmão aqui, ó, os pulmões, e o coração aqui, ó, tá? Então, eu tenho o tórax e eu tenho aqui o abdômen, tá? E aqui no abdômen, eu tenho aqui os órgãos do sistema digestório, eu tenho estômago, eu tenho intestinos, ok? Certinho? E aí, aqui embaixo, eu tenho a cavidade pélvica. Se eu dividisse em 3 cavidades, eu teria cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica, que é onde se situa a bexiga urinária e parte dos órgãos aí reprodutores, tá? Agora, com relação aos membros, os membros, eles vão ter aqui uma raiz, que é a região onde eles vão se implantar no tronco, tá bom? Então, olha lá, membro superior tem aqui como raiz quem? Como que chama essa parte aqui? Como que chama essa parte? Vai, gente. Queria que vocês... Ombro. Isso, o ombro. Tá? Então, a gente vai ter aqui o ombro. Então, aqui a raiz, a gente vai ter o ombro. Aí, depois vocês vão fazer isso aí bonitinho para mim, tá? Eu vou mandar lá para a Gabi e aí vocês vão completar lá para mim. Opa, aqui. Então, a raiz do membro superior é o ombro. E no membro inferior, quem que é a raiz aqui? Quem que é a raiz? Quadril. Oi? É o quadril, perfeito. Tá? Então, é o quadril. Aí, a parte livre do membro superior, ele é dividido em 2 partes. Vocês sabem como que é o nome das partes? Como que é o nome dessa parte e como que é o nome dessa parte? Aqui, ó, essa mais superior que é ligada à raiz, como é que chama? Essa parte aqui, ó. Vamos lá, senão fica muito chato se vocês não responderem. Vamos interagir mais aí. Como que chama essa parte aqui, ó? Vai, vocês estão... Braço e antebraço? Isso, perfeito. Então, a gente tem aqui o braço e o antebraço. Ah, parece bobo, mas tem que saber, para anatomia tem que saber, tá bom? Aqui tá faltando... Então, o braço, o antebraço, e lá no antebraço a gente vai ter a mão, tá? E aí, essa mão, ela vai ser dividida como? A gente vai ter a palma da mão e o dorso da mão. Deu para entender? Depois vocês vão completar bonitinho para mim, tá? Então, aqui na raiz a gente vai ter o ombro, né? Aí, aqui a gente vai ter o braço, o antebraço. E entre o braço e o antebraço, o que que a gente tem aqui, ó? Como é que chama essa parte? Entre o braço e o antebraço? Cotovelo. Cotovelo, perfeito. Tá bom? O cotovelo. E aí a mão a gente vai dividir então em 2 partes. Numa anterior, que é a palma da mão. Vocês sabiam que a palma da mão ela fica para anterior? Vocês sabiam disso?
Se eu pegar um indivíduo em posição anatômica de referência, ele tá assim, ó, a palma da mão tá voltada para frente, tá bom? Certinho? E aí a gente vai ter, então, braço, antebraço, mão dividida em palma e dorso, e depois a gente tem os dedos. Como que chamam os dedos? Vocês sabem o nome dos dedos? Falange? As falanges são os ossos que formam os dedos, perfeito? Mas como que chamam os dedos? Alguém sabe como que formam os dedos? Como que é o nome dos dedos? Quando vocês eram bem pequenininhos, vocês chamavam de polegar, aí tinha lá o seu mindinho, o seu vizinho, pai de todos, fura-bolo e mata-piolho. Na verdade, não era nem polegar, era assim que vocês chamavam quando vocês eram bem pequenininhos. Depois vocês cresceram um pouquinho mais, aí virou polegar, indicador, né? Aí dedo médio, anelar e dedo mínimo, não era assim? E vocês sabem que na anatomia vai ter um nome diferente para os dedos? Vocês acreditam? Vai ter um nome mais fácil. Então, o que vocês conheciam antes por polegar vai ser o dedo 1. O dedo seguinte, que é o dedo indicador, vai ser o dedo 2. Depois, o dedo maiorzão lá é o dedo 3. Depois, a gente vai ter lá o anelar, é o dedo 4. E o mínimo é o dedo 5. Deu para entender? Deu para entender? Deu sim. E aí, cada dedo, cada número de dedo, o nome dele é em algarismo romano. Então, é assim, ó. Vou escrever aqui. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho só. Só um segundinho. Dedo 1, daí a gente tem dedo. Ops. É desse jeito, tá bom? Então, aí o nome dos dedos aí, tá certo? Tranquilinho? Aqui na raiz, só completar para mim e colocar o ombro aqui, tá? E agora, no membro inferior, a gente vai ter como que são os nomes que a gente tem lá no membro inferior? Como que se chamam? Aqui, ó. Essa parte é a coxa, essa parte é a perna. Vocês já ouviram falar lá? A pessoa vai lá e faz uma depilação, pagou só a perna. E aí vai ficar bravo, porque não fez na coxa, porque pediu só a perna. Então, perna é só isso aqui, só essa parte de baixo, tá bom? Entre a coxa e a perna, nós temos o joelho, tá bom? Só recordando aqui mesmo, o nome da raiz aqui é... Como que é o nome dessa raiz? É o... Quadril. Isso, perfeito, tá bom? E aí, aqui a mesma coisa, o nome dos dedos aí no pé, ele segue os dedos da mão, tá? Então, vocês vão ter aí os mesmos nomes. Só que
lembrando sempre que o dedo 1 agora é o dedão do pé, mesma coisa que lá na mão é o polegar. Tranquilo? Sim. Joia. Só um segundinho, só para arrumar aqui, ficar bonitinho, que eu gosto de escrever na hora que eu vou apresentando. Pronto. Aí, agora sim. Tá, mas depois eu quero que vocês façam completinho isso aqui para mim. Eu vou passar lá o esqueminha para a Gabi, tá? E aí vocês fazem para mim, por favor. Aqui a gente tem as cavidades que eu falei para vocês, né? Então a gente vai ter uma cavidade cranial, uma cavidade torácica, onde nós teremos os pulmões e o coração, uma na cavidade abdominopélvica, na parte abdominal nós temos as vísceras aí do sistema digestório, né? E um pouco do sistema urinário, e aqui na cavidade pélvica, parte do sistema urinário e genital, tá bom? Então aí a gente vai. Então, aí a gente tem aqui a parte, outras partes do corpo, que depois vocês vão ler, tá bom? Agora a gente vai falar a posição anatômica. Por exemplo, tá? Vamos pensar no seguinte. Para eu falar que o nariz, ele tá sempre em cima da boca, mas ele é superior à boca, né? Mas e se o indivíduo estiver plantando bananeira, o nariz não vai estar, ao contrário, embaixo da boca? Não é isso? Então, eu vou ter que considerar uma posição anatômica de referência. O que é essa posição anatômica de referência? Essa aqui, ó. O indivíduo em posição ereta, né? Eu posso falar ortostática, não é ele todo desmilinguido lá, ele tem que manter uma postura, né? A face voltada para frente, os olhos fixos no horizonte, olha lá, ó. Os membros superiores estendidos junto ao corpo, tá bom? Eles estão estendidos aqui junto ao corpo. As palmas das mãos para frente, como eu já falei para vocês, né? Os pés, os membros inferiores unidos e os pés também unidos e apontados para frente. Aqui tá errado, ó, não tá unido, tá bom? Então tem um errinho aqui nessa posição. Eu podia colocar essa figura aqui e falar para vocês verdadeiro ou falso e explique por que tá falso, né? Então aqui os membros inferiores, eles não estão unidos, tá bom? Então, essa é a posição anatômica de referência. Para que ela serve? Para eu comparar a situação anatômica de duas estruturas. Então, por exemplo, para eu falar que sempre a boca ela é inferior ao nariz, embora o indivíduo pode estar plantando bananeira, pode estar deitado em cima da maca lá, mas sempre eu tenho aquela posição que é a que eu vou guardar na minha cabeça, tá bom? Então, é a que eu vou considerar. Agora a gente vai falar um pouquinho de delimitações, ou planos de delimitação do corpo humano, tá bom? Esses planos de delimitação e secção do corpo humano, vocês verão agora também com o professor Carlos, depois da minha aula, certo? Então, a próxima aula aí, a gente vai continuar aí com os eixos, né? E aí, para isso, vocês vão inserir um corpo humano dentro de um paralelepípedo. Tá vendo? Isso aqui é um paralelepípedo. E eu vou estudar primeiro esses planos aqui que tangem o corpo humano. Esses são os chamados planos de delimitação do corpo humano, tá bom? Só um segundinho. Então, a gente vai ter aqui, ó, um plano que tange o ventre, né? Que tange o ventre, que é o chamado plano ventral. Eu gosto mais de chamar de plano anterior. Vou até colocar ele na frente aqui, tá bom? Então, é o plano anterior, também chamado de plano ventral, porque ele tange o ventre, né? O abdômen ali do indivíduo, certo? Então, plano anterior.
Então, tudo que tiver mais próximo desse plano, eu vou falar que é anterior. Por exemplo, o nariz, ele está mais próximo desse plano do que a boca. Se eu pegar lá a pontinha do nariz, eu posso falar, então, que o nariz ele é anterior à boca. Deu para entender? O nariz em relação às orelhas. Então, o nariz, ele está mais próximo desse plano do que as orelhas, não é isso? Hã? Tá? Ao contrário dele, eu tenho o plano que está rente aí às minhas costas, que é o plano posterior, olha lá, tangente ao dorso, lá atrás, tá bom? Então, esse plano eu vou chamar de posterior ou dorsal, ok? Ou dorsal. Então, por exemplo, eu vou falar que as minhas orelhas, elas são posteriores em relação ao nariz. Por quê? Porque as orelhas elas estão mais próximas desse plano de trás aqui do que o nariz, não é isso? Perfeito? Hã? Sim. Então tá. No tronco, os planos são referidos como dorsal e ventral, mas nos membros posterior e anterior. Eu não gosto, eu gosto de anterior e posterior para tudo, para não confundir, tá bom? Aí depois a gente vai ter dois planos aqui, ó, que são os planos laterais, lateral direito e lateral esquerdo. E aí tem um problema. Olhando aqui, o que é o direito e qual que é o esquerdo aqui? Esse aqui, o que vocês acham que é? Esse é o direito ou esse é o esquerdo? Direito. Esse é o direito. Nossa, você sabe tudo. Quem que é o José Henrique de novo? José Henrique já estudou alguma coisa nesse sentido? Não fui eu, não, professora. Não foi o José Henrique? Quem que falou? Eu, Lucas. Oi, Lucas, você já estudou alguma coisa a respeito disso? É que eu sou formado em educação física, eu tive anatomia lá. Perfeito, então. Legal, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o plano lateral, aqui o direito e aqui o esquerdo. Mas, professora, você tá louca? Esse é o esquerdo. Não, por quê? Porque quando eu olho o indivíduo, eu olho ele de frente, né? Então, esse aqui é o membro superior dele, direito, e esse é o esquerdo. O indivíduo tá virado, né? Como se eu olhasse para um espelho, tá bom? Deu para entender? Alguém não entendeu? Sabe quando a gente dá a mão para uma pessoa porque vai cumprimentar ela? Agora a gente não pode mais cumprimentar, vocês sabem disso, né? Mas quando a gente vai dar a mão antes da pandemia, né? Quando a gente dava a mão para cumprimentar a pessoa, a minha mão tenta cumprimentar uma pessoa aí, leva a mão para frente e tenta cumprimentar a pessoa. Olha lá, a minha mão direita é o contrário da dela. Por quê? Porque ela está de frente para mim. Deu para entender isso? Deu para entender? Hã? Sim. Tá joia. Então, estes são os quatro planos verticais: anterior, posterior, lateral esquerdo, lateral esquerdo e lateral direito, tá bom? E aí a gente vai ter dois planos também horizontais. O que eles são os planos horizontais? No sentido horizontal, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, plano cranial ou superior, gosto mais de chamar de superior, tá? Já vou colocar aqui. O Lucas fez educação física aqui mesmo, na Univap? Isso. Com o professor Newton? Isso. Legal. Então é bom que você já sabe bastante coisa, né? Plano inferior é o do pé, que eu também chamo de podálico, tá bom? Podálico. Certo? Então, perfeito. Joia. Tá? Então a gente tem dois planos horizontais, aqui ó, superior ou cranial, porque ele passa rente ao crânio, e inferior ou podálico, porque ele passa tangente às plantas dos pés, tá? O pé a gente esqueceu de dividir, que nem a mão, a gente não falou que a mão ela era formada por dorso e palma, o pé ele é formado por dorso e planta, tá? A planta é aquela que pisa, ok? E agora a gente vai ter os planos de secção. O que são planos de secção? Planos de corte, tá? Então, estes aqui são os chamados planos de secção. Aqueles eram os de delimitação, tá? E aqui, os planos de secção, tá? Então, vamos lá. Vou inserir aqui uma caixa de texto.
Vocês vão ver isso aqui de novo com o Carlos, tá bom? Mas pode perguntar se vocês tiverem dúvida. São os planos de corte. Como eu disse para vocês, a anatomia eu preciso de contar para eu conseguir entender, né? Então, a gente vai ter aí os planos de secção ou planos de corte. Ops. Só um segundinho. Tá? Então, esses são os planos de secção. Então, a gente vai ter aqui, ó, um plano que vai dividir o indivíduo, né, em anterior e posterior, que é esse plano amarelinho aqui, ó, que é o chamado plano coronal ou frontal. Eu gosto mais de chamar de coronal, tá bom? Aqui tá frontal, mas eu gosto mais de chamar de coronal, por isso que eu tô trocando aqui, tá? Então, esse plano, ele divide o indivíduo em duas partes. Ah, mas ele vai dividir certinho ao meio? Não. Às vezes, por exemplo, ele vai dividir só o nariz de um lado e o restante do corpo de outro, tá bom? Então, este é o plano de secção coronal. Deu para entender? Se eu pegar um indivíduo, faço uma divisão aí que passa e que divide em duas partes, uma anterior e outra posterior, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Aí eu vou ter o plano transversal, ó. Esse plano transversal, ele pode ser em qualquer nível aqui, por exemplo, ele pode dividir só aqui, ó, do restante daqui, desse restante do corpo, a metade da cabeça do restante do corpo. Ele pode dividir aqui, ó, tirar o pescoço e a cabeça do restante do corpo, ele pode dividir aqui como tá, ele pode dividir aqui, desde que ele divida o quê? Em duas partes, uma superior e outra inferior, tá? Tá dando para entender? Isso aí o Carlos vai voltar a falar de novo, mas pode me perguntar. Vou colocar aqui para ficar mais fácil de entender. Então, esse plano transversal é esse vermelhinho aqui. E aí, a gente vai ter o plano sagital. Sagital e depois o sagital mediano. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Vamos lá, para ficar mais fácil. Eu vou voltar a falar tudo de novo, tá? Então, a gente vai ter o plano sagital, só sagital, que não é mediano, tá bom? A gente vai ter só plano sagital, que não é mediano, que ele vai dividir em duas partes paralelas ao plano lateral. Então, esse plano aqui, ó, que vai dividir, por exemplo, a orelha do restante do corpo. Então, ele vai dividir as duas partes, direita e esquerda. Então, por exemplo, ele pode dividir só o braço direito e o restante do corpo. Só essa parte e o restante do corpo, tá? Então, ele divide em duas partes, uma direita e outra esquerda. E aí, a gente vai ter um plano diferente, que é o plano sagital mediano. O que é esse plano sagital mediano?
esse plano sagital mediano, em vez de dividir em duas partes, ele vai dividir em duas metades. E essas duas metades, elas vão ser semelhantes. Porque divide certinho ao meio. Tá? Então, ele vai dividir certinho ao meio. Onde que ele tá? Esse azul aqui, ó. Imagina passar uma linha longitudinal em vocês aqui, ó, e dividir em duas metades aqui, ó, metade direita e metade esquerda, né? Mas por que que eu falo que essas duas metades, elas não são idênticas, elas são semelhantes? Alguém sabe me explicar por quê? Alguém sabe me explicar por que essas duas metades, elas não são idênticas, elas são só semelhantes? Alguém sabe me explicar por quê? Vai, Lucas, você que já teve. Por que que elas são só semelhantes, elas não são idênticas? Por que será que elas são só semelhantes, elas não são idênticas? Por que será que elas são só semelhantes? Por exemplo, se eu pegar na metade direita, será que eu vou encontrar o coração lá dentro? O que que vocês acham? Hã? Oi, gente, responde. Não. Não, exatamente, tá? Então, essas duas metades, elas são só semelhantes, elas não são idênticas. Porque se eu olhar dentro, tá diferente, tá bom? Então, de novo, vamos falar de novo dos planos de delimitação e dos planos de secção. Então, planos de delimitação são aqueles aqui, ó, que delimitam esses planos que tangem o corpo humano quando eu insiro num paralelepípedo, né? Então, a gente tem aqui, ó, plano anterior, né, que é ventral, que é o plano ventral também, que ele tange o ventre, plano dorsal ou posterior, tá bom? Aí eu tenho os planos lateral direito, lateral esquerdo, tá? Esses são os verticais, e depois eu tenho os horizontais, que é o superior e inferior, também chamado de cranial ou podálico, que é relativo aos pés, tá bom? Então, esses são os de delimitação. Para que serve? Para eu comparar uma estrutura com a outra, né? Então, eu vou falar assim, o nariz é mais anterior do que as orelhas. As orelhas são posteriores em relação ao nariz, tá? Então, serve para isso, para eu comparar estruturas. Depois eu tenho os planos de secção. Esses planos de secção, eles vão fazer os cortes, tá bom? Então, eu tenho lá plano coronal, ele divide o indivíduo em duas partes, numa parte anterior e outra parte posterior. Por exemplo, dividir aqui, ó, o indivíduo, peguei a cabeça do indivíduo, vamos desenhar aqui. Olhei por cima o indivíduo, olhei por cima, aqui tá a cabeça do indivíduo. Dividi aqui, ó, tem uma parte anterior e outra posterior, né? Tá? Aqui tá onde estaria o olho, o nariz, tá? Então, aqui anterior e posterior, tá bom? Plano transversal, esse que divide aqui, ó. Ele pode estar em qualquer nível, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. O transversal pode estar em qualquer um, desde que ele divida em duas partes, uma superior e outra inferior, tá? Então, este é o plano transversal. Aí, plano sagital. O plano sagital agora, ele vai dividir em duas partes, direita e esquerda, tá? Independente do nível. Por exemplo, ele pode dividir aqui só uma orelha do restante do corpo, ele pode dividir aqui, ó. Agora, se ele for certinho no meio, né? Se ele tiver certinho no meio aqui, eu vou chamá-lo. Se ele tiver certinho aqui no meio, eu vou chamá-lo de plano sagital mediano, porque ele vai dividir em duas metades. Agora não são duas partes mais, mas são duas metades. E essas metades, elas são semelhantes, elas não são idênticas. Por que elas são semelhantes? Se eu olhar lá por dentro, elas não são exatamente idênticas, tá bom? Tranquilo? Então, aqui a gente tem aqui, ó, os planos de corte, né? Tá?
Então, sagital, mediano, ele divide o corpo em antímeros. Plano transversal, em metâmeros, que aqui é como se eu pegasse e fatiasse nesse sentido, tá? Esse pega nesse sentido. Aqui, plano frontal divide em paquímeros, né? E aqui, estratificação, tá bom? Então, por exemplo, eu tiro pele, depois da pele eu tiro fáscia. Eu não preciso, isso aqui não precisa, certinho? E aqui estão os eixos. Eu tenho um eixo que une o plano anterior ao plano posterior, que é chamado de eixo antero-posterior. Um eixo longitudinal, que vai unir o plano superior ao inferior. E eu tenho um eixo transversal, que une os dois planos laterais, tá? Tranquilo, por enquanto? Mais ou menos? Então, agora a gente vai falar termos de relação e comparação, tá? Então, peguei aqui, por exemplo, este corte aqui, ó. Peguei este corte aqui. O que que o I é em relação ao H e ao G? Vamos lá. O que que o I é em relação ao G e ao H? Vai, gente. Tenta pelo menos responder. Pode colocar no chat aí, não precisa ficar com vergonha, não. Pra gente acabar, tô quase acabando. O que que o I é em relação ao G e ao H? O que que é esse ponto? Ó, vocês estão vendo que foi uma costela, foi feito um plano transversal, eu tô olhando de cima. Ele é anterior? Ele é anterior. Perfeito, ele é anterior. Tá? Por que que ele é anterior? É perfeito, Amanda também. Porque ele está mais próximo do plano anterior, tá? Então, o I é anterior. E o que que o G é em relação ao H e ao I? Posterior. Posterior, porque ele está mais próximo do plano posterior. Nossa, eu tô ficando emocionada de ver como que vocês conseguem, né? Mesmo eu não estando explicando com o corpo assim, que às vezes eu gosto de mostrar no corpo, mesmo só de olhar, tô muito emocionada de ver que vocês estão respondendo certinho. E o que que o H é em relação ao I e ao G? Porque ele não é nem anterior nem posterior, ele é o quê? Mediano? Ele é médio. Ele é médio. Tá bom? Ele é médio. Ele não é nem anterior nem posterior, então ele é médio. Tá certo? Beleza? Agora, esse aqui é mediano, ó. Tá passando na linha mediana, tá bom? Agora, estes aqui, ó. Estes aqui. O que que o D é em relação ao E e ao F? Que plano que passa aqui? Lateral, não é lateral? Então, o que que o D é? E aí? O que que o D é? O que que o D é? Ele é lateral, gente, né? E o que que o F é? O que que tá passando aqui? Aqui não é a linha mediana que eu tinha falado? O que que o F é? Ele é me... Vamos, só pra gente acabar. Fôlego aí. A gente tá quase acabando. Vai, Lucas. Ele é José medial? Henrique. Ele é o medial, exatamente. Então, o F é medial. Por que que ele é medial? Porque ele está próximo da linha mediana. Por que que o D é lateral? Porque ele está próximo aqui, ó, do plano lateral. Agora, o que que o E é em relação ao F e ao D? Médio. Ele é, agora eu não posso falar médio, porque senão vai ficar igual ao medial. Então, ele é intermédio, tá bom? Então, entre medial e lateral, eu vou chamar de intermédio, ok? Então, não esquece disso, tá? Então, entre lateral e medial, ó, bem grandão aí, ó. Entre medial e lateral, eu tenho médio, intermédio, perdão. Tá?
Então, entre medial e lateral, eu tenho um intermédio. Entre anterior e posterior, eu tenho um médio. Entre anterior e posterior, eu tenho médio. Agora, eu podia também falar aqui, ó, esses pontos aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Vamos lá. Eu podia ter aqui, ó, um ponto aqui, outro aqui e outro aqui. Se eu considerasse aqui, por exemplo, na linha dos olhos, na linha do nariz e na linha da boca, deu para entender? Aí, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto. Esse aqui eu vou chamar de ponto A. Esse eu vou chamar de B. E esse eu vou chamar de C, por exemplo. O que o A é em relação ao B e ao C? Vamos por esse aqui, tá no... Ele é? Posterior. Superior, perfeito. O que o C é em relação ao A e ao B? Inferior. Isso, inferior, perfeito. E o que o B é em relação ao A e ao C? Ele é? Aqui, ó, a mesma coisa, ele é médio. É o médio? Só aqui entre medial e lateral, que eu chamo de intermédio, para não ficar muito parecido com medial, tá bom? Então, vamos lá. Entre... cadê aqui? Cadê o texto aqui? Entre superior e inferior, eu também tenho o médio, assim como no de cima. Deu para entender? Sim. Sim. Joia, então tá, é isso. Difícil? É um pouquinho, né? Tem que ler, né? Algumas vezes aí para a gente conseguir relembrar tudo. Vou voltar aqui, ó. Então, aqui tem esses pontos aqui também. Deixa eu apagar. Aqui tá falando a mesma coisa, tá? Medial e lateral, intermédio, dorsal e ventral. Mas eu gosto mais do jeito que eu expliquei para vocês, tá bom? Tá? Então, são os termos de relação e comparação. Inferior, superior... proximal e distal. Falta a última coisa. O que é proximal e distal? Então, vamos lá. Peguei aqui o membro superior. O que é proximal e distal? Proximal é o que está mais próximo da raiz, no caso, o ombro, né? Então, o braço é proximal, o antebraço é distal. Ele está mais distante do ombro. Certo, gente? É isso. Tranquilinho? Alguma pergunta? Tranquilo? Eu vou pedir agora, vocês têm ainda alguns minutinhos aí, eu vou pedir para a Gabi mandar uma mensagem para mim no celular, e aí eu vou passar para vocês o material, e eu gostaria que ela colocasse aí no grupo para vocês darem uma lida aí no capítulo, então, tá bom? E qualquer dúvida pode entrar, pode falar comigo, tá certo? Joia, obrigada, viu, Gabi? Tiver qualquer dúvida, me manda aí, tá? Certinho, pessoal? Então, a próxima aula aí é do Carlos, já tá o link lá também, só clicar, mesma coisa, tá? Boa semana para vocês e pode mandar sem medo de ser feliz aí, deixei até meu celular para vocês mandarem, tá? Entra lá também no Anatolovers, se quiser, eu tô sempre colocando coisas lá, vou ver se eu já coloco hoje alguma coisa Anatolovers. Coloco alguma coisa relacionada ao tema também. Beijão para vocês, boa semana então. Tudo de bom. Bons estudos aí.
Só parar aqui de... Sura, Diga. uma dúvida. A atividade que você vai passar pra gente, que você passou pra gente da divisão do corpo, é pra Essa semana que atividade vem? não é cobrada, não. É só para vocês terem para estudo. Não vou cobrar. Quem está perguntando, José Henrique ou Lucas? Não, é o José Henrique. Tá, não vou cobrar essa, é só para vocês terem aí para estudo, não será cobrada essa. Quando for cobrada, a gente vai colocar lá no AVEA pedindo, então. Eu acho que o Carlos vai pedir alguma coisa de planos de delimitação, que foi uma coisa que eu dei e ele também, como tarefa, tá bom? Então vai ser pedido aí alguma coisa de planos de delimitação e de secção. Essa de divisão eu vou pedir só para vocês terem aí, porque vocês têm alguns minutinhos ainda para vocês escreverem aí, tá? Então faz o esqueminha, eu vou mandar para a Gabi, é só vocês copiarem numa folha assim, ó, deitadinha, pega uma folha de sulfite e vai escrever deitadinho assim, ó, a toda a divisão do corpo humano, tá? Mas eu queria que antes vocês dessem uma lidinha no capítulo do livro que eu vou passar aí para vocês, tá certinho? Tchau, tchau, gente, um abraço e vai entrando aí em contato comigo então, tá bom? Mais alguma dúvida? Esses slides vão estar na VED? Vou colocar agora, vou colocar o slide e depois eu vou colocar também essa aula salva. Tá bom, obrigado. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Então, fiquem tranquilos, eu vou colocar lá certinho essa aula eu vou demorar um pouquinho mais, mas os slides eu já vou colocar agorinha, tá? Então, os slides eu já coloco agora.